Meu nome é Lucas Brandão e eu vou falar agora da matéria da verificação do primeiro trimestre de História. Que eu vou começar pelo processo de exploração da África e sobre os europeus, né, essas coisas. No período da expansão marítima da Europa, que como eu falei na AD, que teve o processo dos portugueses, principalmente dos espanhóis, que foi no século XV, os portugueses eles tentavam contornar a costa da África para tentar chegar nas Índias, para tentar vender e trocar suas especiarias, os seus produtos, sem ser pela costa do terrestre. Eles queriam pegar um atalho. E na África existiam muitas tribos primitivas, que era primitiva na visão dos portugueses, com a visão que era do etnocentrismo, né, que os europeus tinham. E essas tribos, elas viviam em contato com a natureza, eles tinham uma tecnologia que não era avançada em comparação à dos europeus. E havia guerras entre tribos africanas diferentes na época, e a tribo que era derrotada na guerra, ela se tornava uma escrava da tribo que ganhava, ou seja, tinha uma escravização entre os africanos. E no período da colonização da América ocorria como tradicional o tráfico negreiro, que os negros eles eram buscados na África para trabalhar como escravos nas colônias, como uma mão de obra que era escrava, e principalmente em plantações, que era um setor que era da agricultura, da agrícola da época, que era muito forte. E os escravos eles eram conseguidos pelos europeus de Portugal e da Espanha, por negociação com essas tribos vencedoras, que eram os próprios africanos que eram donos dos escravos que perdiam. E eles trocavam os escravos por mercadorias, e não importava o valor dela, era, numa visão dos africanos, uma mercadoria que era benéfica para eles. Mas um exemplo seria o tabaco, seria espelhos, coisas que os africanos não tinham e que eram consideradas umas mercadorias valiosas. E pode-se dizer também que a colonização da África, ela iniciou um descobrimento com a ocupação imposta pelos europeus, foi imposta por eles, foi forçada. E o processo de ocupação territorial, ela foi de exploração, e principalmente de uma exploração econômica, que teve total domínio político e que fez com que o continente africano ele fosse uma potência europeia, e que isso foi bem no século XV. E se estendeu do século XV até o século XX. E a expansão marítima europeia, ela está ligada primeiro pela fase do colonialismo, e que foi onde os africanos surgem com a necessidade de encontrar umas rotas alternativas para o Oriente, para que assim encontrassem novos mercados, novos consumidores, mais produtos que eles não tinham, que eles queriam trocar ou comprar e vender os deles. E no século XV, os exploradores que eram da Europa, eles chegam na África, e através de trocar algumas experiências, dialetos com os chefes locais, que eram chefes dos litorais da África, os europeus, eles foram capazes de capturar milhões e milhões de africanos, com a ideia de exportá-los para vários pontos onde eles dominavam, vários pontos do mundo onde os europeus dominavam, para que os escravos trabalhassem para eles. Que essa ideia de levar os africanos para outros lugares que eles dominavam foi conhecido como escravidão. E no princípio do século XIX,
com toda a expansão do capitalismo, toda a expansão do capitalismo industrial, começa o neocolonialismo, que teve todo na ideia do continente africano. E as potências europeias da época, elas desenvolveram uma corrida da África, que ela fazia uma ocupação maior da parte do continente, que criou muitas colônias que eram dominadas pelos europeus e que, entre outras características, foi marcado pelo aparecimento de novas potências concorrentes, como exemplo lá na Europa foi a Alemanha, e a Itália e a Bélgica. E o processo de exploração do continente africano, ele atingiu muita intensidade no setor agrícola, que é onde se dominavam na época e tinha mais precariedade, tinha mais procura no setor agrícola. E muitas pessoas ricas, comerciantes e grandes companhias de produção agrícola, eles apoderavam-se das terras férteis, que era mais lucrativo para eles. Mas para atingir esse objetivo, eles expulsavam todos os africanos que moravam naquela área que era considerada terra fértil, e expulsando toda a população dali. Quando não expulsava, explorava. E o objetivo sempre foi implantar o sistema de plantation, que nada mais é os latifúndios que era monocolores, eles eram voltados para exploração e para exportação da área. Expulsavam algumas pessoas, exploravam algumas, e todo alimento que se fazia ali no setor agrícola, ele era para exportação. Que essa ideia era para atender toda a necessidade da Europa. Todos os produtos da África era para atender a necessidade agrícola da Europa. E uma consequência devastadora que foi resultado disso tudo, ela foi gradual. E a fome, a miséria, elas tomaram conta de todo o continente. E a terra, ela começou a ter terrível consequência por causa do uso dela frequente, e muitas vezes não era muito certo o uso que se fazia dessa terra para os usos da agricultura. E a agricultura africana, ela se caracterizou pela forma de como era a sua forma de produção. E a pobreza dos países, ele impediu mais investimentos para implantar uma técnica mais avançada, uma tecnologia melhor para o setor da agricultura. E a região de florestas, onde tinha mais animais, tinha flora, as grandes áreas, elas estavam sendo muito devastadas. Ela não era muito respeitada na época, e o lugar, ele era devastado para fazer uma agricultura comercial tipo do plantation, para exportação. E ela era recomendada predominava nessa desmatação para a plantação do café, do cacau, do amendoim e outros produtos que atendiam os interesses da grande burguesia, dos grupos que dominavam a agricultura, para satisfazer, como eu disse, a Europa, os produtos que a Europa queria, que na época não conseguia realizar com a terra da Europa, que não era muito fértil. E já na faixa mediterrânea, no extremo do norte da África, se destaca o cultivo comercial praticado no sul da Europa, que seria muita fruta, muita oliveira e hortaliças em geral, que seria coisas que teria no sul da Europa. E uma boa parte do continente, ele sofreu com o crescimento da população, que ela media que o aumento do processo, ele começou a fazer com que novas técnicas tivessem que ser desenvolvidas. E esse fenômeno, ele ocorreu especialmente na região da faixa entre o Saara e a região da savana. E a seca, ela, como consequência do avanço do deserto, elas foram resultados de uma provocação de crise agrícola na época por causa
do calor e da falta de água. E centenas de milhares de pessoas morreram por causa da escassez dos produtos e morreram por causa da fome. E agora eu vou falar sobre os índios e os negros na formação do Brasil. No século XVI, assim que os portugueses eles iniciaram a produção de açucareira no Brasil, se iniciou também um debate sobre qual a força de um trabalho ele poderia ser empregado nesse tipo de negócio. Porque afinal, para que o açúcar ele desse muito lucro, ainda mais em pouco tempo que eles queriam, era necessário uma produção em larga escala, para que assim, mas para ter essa produção em grande escala, teria que ter um número grande de trabalhadores. Desse modo, os colonizadores eles começaram a promover na escravidão meio que uma noção dos índios para fazer mais rápido essa escala do açúcar, desses produtos. E os índios eles ocupavam as terras e, como é que eu digo, os africanos eles também tiveram disponibilidade para esse tipo de serviço para acelerar esse processo dos produtos, do que era, no caso era o açúcar. E mesmo sendo mais acessível a escravidão dos indígenas, porque já estavam aqui no Brasil, teve muita problemática por causa de uma série de fatores que resultaram que tinha muitas guerras também, que os índios eles não aceitavam ser escravizados. Mas primeiramente também deve destacar que os índios eles não eram acostumados a uma economia de subsistência, e os europeus, por outro lado, eles os europeus não. Os índios não tinham uma noção de uma tecnologia, de uma produção de subsistência. E muitos deles morriam ao contrair doenças que os europeus eles traziam do continente deles, que aqui na América na época não tinham. E aqueles que eram escravizados, eles articulavam facilmente a uma fuga para tentar ficar livre da escravidão. E a igreja ela também teve um enorme peso para que a escravidão indígena ela não ganhasse força no espaço colonial. Tal influência ela explica pelo fato da igreja ela ter claro interesse em converter os índios à crença católica. E naturalmente esses índios eles fossem os europeus queriam que eles fossem submetidos à escravidão. E os índios tentavam demonstrar uma resistência maior em rejeitar a religião. E os europeus sempre forçavam isso para eles aceitarem a religião cristã. E no final disso tudo, a gente consegue ver que o próprio governo de Portugal eles pediu várias leis proibindo a representatividade, tudo indígena. E desde a descoberta do Brasil pelos portugueses que foram em 1500, a exploração ela foi característica da época. E a gente nota que foi quase simultâneo o aparecimento do negro aqui no Brasil, no solo brasileiro. E depois de 30 anos, depois dessa descoberta, em 1530, os africanos eles são trazidos sobre correntes, que dá o nome marcado na história como forçar o trabalho. E com o comércio de escravos aqui no Brasil, mais organizado, instituído, logo teve a ideia de aumentar essa proporção de negros aqui no Brasil. E o negro, na verdade, ele aparece na história do Brasil como o principal agente econômico. Ele foi responsável por isso, de um país que foi fundado sobre uma ótica, uma visão de uma exploração colonial. E sem um escravo, não haveria uma estrutura econômica na época, por causa de seu trabalho ele era mão de obra barata, porque ele era escravo, os europeus não gastavam, e era mais benéfica para os europeus porque
era legalizado. E o negro, ele alimentou e colheu as riquezas naturais, materiais aqui, tudo do Brasil. Todos os solos, tanto de frutas, tanto de todos os aspectos. E ele também desfrutou das grandes cidades que eram importantes, onde os negros eles eram tipo os pés e as mãos das classes que dirigiam o trabalho braçal. E a situação que permanece até nos tempos de hoje é que o negro ele ocupa os espaços que os brancos marginalizaram. E que isso consiste no curso da indolência, tipo, a ignorância, e que muita gente tem preconceito por trabalhos que até hoje negros eles são padronizados. E antes os latifundiários, comerciantes e ricos eles eram e hoje também, nos dias de hoje, eles são banqueiros, representantes da elite, a classe alta e principalmente na política. E antes os escravos são tipo os trabalhadores submissos a subempregados. E isso prevalece na sociedade brasileira e a crença de que tem um silêncio que resolve os problemas. Tipo, mas até hoje a classe que antigamente era os comerciantes, a burguesia, até hoje foi herdando e hoje em dia eles continuam ricos, a família continua rica e acredita esse padrão de trabalho, que negro tem que ter tal trabalho e rico tem que ter outro trabalho. E eu vou falar agora sobre o conflito de camponeses alemães com o Lutero. Que na verdade o Lutero ele concordava, ele era simpático com muitas das reivindicações dos camponeses alemães, porque ele considerava justas as reivindicações. Lutero ele considerava justas algumas reivindicações que os alemães camponeses tinham, mas ele considerava que havia muitos exageros na época. E ele então visitou acampamentos onde os camponeses eles se organizavam. E o que ele viu foi que decepcionou ele de um lado, foi que ao invés de apenas ter reivindicações do lado dos camponeses, Lutero ele sentiu um clima de subversão de toda a ordem social. E usando o nome de Lutero, que os camponeses faziam, muitas atrocidades também haviam sido cometidas. E foi necessário compreender que Lutero ele era muito guiado por suas convicções teológicas. E na sua concepção que Lutero tinha, que a autoridade, como é que se diz? A autoridade que ele tinha era dada por Deus, que ele acreditava. E existia uma ordem da criação. E o que pode ser biblicamente justificado ou esclarecido é que muito uso dos camponeses foi o nome de Lutero em vão, que para Lutero foi isso. E revoluções do tipo dos camponeses, eles eram perigosas e não eram cristãs. E isso tudo da reivindicação dos camponeses de não ser cristã era na concepção de Lutero, na visão de Lutero. E a subversão de toda a ordem para Lutero significava que a destruição da sociedade ela não tinha qualquer natureza religiosa. E se os camponeses alemães eles insistissem em subverter a ordem natural de Lutero, essas revoltas elas deveriam ser suprimidas. E mesmo os custos altos, causa contrária à destruição de uma ordem social, ela seria muito pior do que a sua concepção. E a crítica que Lutero ele fazia da Igreja Católica era que Lutero ele questionava a visão do mundo, um mundo teocêntrico, era onde colocava a religião no centro da sociedade. E o humanismo renascentista, ele foi como uma bomba que abalou uma estrutura da Igreja Católica,
Não, era a Igreja Católica Apostólica Romana. E muitos intelectuais eles passaram a criticar abertamente a doutrina católica. E mesmo entre os religiosos surgiram pessoas que contestavam o poder muito excessivo na época que eram da igreja que ela desempenhava na sociedade. E assim, dentro desse contexto, o Lutero ele na época ele não concordava com a venda do perdão e muito menos com a exploração que seus contemporâneos eles estavam submetidos, eles eram submetidos. E com isso, só em 1500 e pouco, Lutero ele afixou no castelo, deixa eu lembrar. No castelo de Wittenberg, que suas famosas 95 teses, nessas 95 teses, o monge alemão ele defendia que a extinção das indulgências, ele tinha que ter essa extinção, não devia ter mais indulgências. E ele condenava que o luxo ele desfrutava do Papa de Roma. E para surpresa do alto clero romano, Lutero ele obteve muito apoio de praticamente todos os setores da sociedade alemã. Ele teve muita força e apoio da sociedade alemã. E para Lutero, a salvação era tudo fruto de uma fé do cristão em Deus. E ao contrário de que defendiam os católicos, que era meio que um reformador, não havia intermediários entre o homem e Deus. A salvação ela somente poderia ser alcançada pelas pessoas pelo relacionamento entre o fiel e Deus. E enquanto a Igreja Católica defendia ser ela mesma intermediária entre o homem e Deus, onde conseguiu o perdão, Lutero ele afirmava que a igreja não era o caminho até o Senhor, que o papel da igreja era o de tentar apontar o caminho até Deus. Mas mesmo que criticasse a atuação da igreja, Lutero ele defendia a existência dela, porque o fiel para Lutero ele necessitava de fazer parte de uma igreja, que era meio que o corpo de Cristo. E foi essa, várias críticas que Lutero fez no pensamento cristão. Agora eu vou falar sobre a invasão francesa no Brasil e mais especificamente no Rio de Janeiro. E desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que foi em 1500, o território recém-descoberto ele despertou grande interesse por outros povos europeus, por outros países europeus, porque como Portugal ele deu uma notícia de um descobrimento de uma terra boa, de solo fértil, isso ia acabar atraindo outros países com o interesse do lucro. E a França ela foi o primeiro reino europeu que contestou o Tratado de Tordesilhas, que tinha feito antes do descobrimento do Brasil. E esse Tratado de Tordesilhas ele dividiu as terras descobertas na América entre Portugal e a Espanha. E o litoral brasileiro ele era constantemente frequentado pelos franceses, desde que o período que foi caracterizado pela extração do pau-brasil. E os franceses, nessa época, eles começaram a... Eles mantinham permanentes contatos com os povos indígenas. Eles tinham uma relação entre os franceses e os índios. E nessa relação, eles tentavam articular acordos, alianças com os indígenas para atingir o objetivo dos franceses. E só depois do descobrimento, 1550 por aí, especificamente, os franceses eles fundaram a chamada França Antártica, que foi na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro.
E lá eles construíram uma sociedade com influências protestantes, com uma ideia protestante. E uma vez que foi bem recente aqui no Brasil, milhares de protestantes europeus eles vieram em fuga da Europa aqui para a América. E em consequência da perseguição católica que eles sofriam lá na Europa. E que foi durante a Contra-Reforma religiosa que acontecia lá, que foi uma medida tomada na Igreja Católica com o surgimento de religiões protestantes, que não era aceito por muita gente. E sob a influência francesa, algumas partes do litoral brasileiro eles ganharam diversas feitorias e um forte poder militar. E o principal povo indígena que ajudou, perpetuou essa aliança, que foi com os franceses, foi o Tamoio. E deste acordo que surgiu entre os franceses e esses indígenas, essa tribo, surgiu uma confederação dos Tamoios, que nada mais foi a aliança entre os povos indígenas do litoral, que eram Goitacazes, Tupinambás, entre outros. E esse acordo ele possuía um objetivo em comum, que era derrotar todos os colonizadores portugueses. E durante 5 anos ocorreram diversos conflitos entre portugueses e a Confederação. E no ano de 1560, por aí, os portugueses eles derrotaram essa confederação que foi criada, que extinguiu e expulsou todos os franceses que estavam ali no território colonial. E ao contrário do que muitos pensam, os franceses eles não desistiram tão facilmente aqui para tomar posse aqui do Brasil. Os franceses eles foram expulsos do litoral brasileiro, da região sudeste aqui do Rio, mas eles estabeleceram uma nova fixação no território durante até o século XVII. Mas na região nordeste, mais precisamente ali em São Luís, eles fundaram uma chamada França Equimonial, que ficou lá até 1612. E a França estava tentando desenvolver uma civilização no Brasil colonial, como a metrópole de Portugal, ela tinha muito poder, ela tinha muita influência aqui no território colonial. A França tentou enviar uma expedição militar até Maranhão para tentar combater essa luta com os portugueses, entre portugueses e os franceses. Só que os franceses não conseguiram sucesso, os portugueses eles sempre ganhavam. E após 2 tentativas mal sucedidas de estabelecer uma civilização francesa aqui no Brasil, que foi no século XVI e outra no século XVII, os franceses eles começaram a saquear aqui no Brasil através de planos para tentar tomar a cidade do Rio de Janeiro de novo, de onde escoava todo o ouro na época aqui no Rio, que era extraído da colônia rumo a Portugal, para voltar para a Europa. E uma primeira tentativa de saque foi em 1710, que foi barrada pelos portugueses. E só um ano depois, piratas franceses, que eram nomeados assim, eles tomaram a cidade do Rio e receberam dos portugueses um alto resgate para libertá-la, que na época foi 600 mil cruzados. Eram 600 mil cruzados, mais 100 caixas de açúcar e 200 bois, que na época eram de alto custo. E isso terminou que então os franceses devolveram o Rio, e toda essa tentativa de invasão no Brasil dos franceses foi sem sucesso. E os objetivos dos franceses era que eles tinham principal fundar uma colônia aqui no território brasileiro,
para fixar o seu poder, para ter uma participação, uma representatividade dos franceses aqui no Brasil, com visão do comércio, do mercado, com lucro. E os franceses protestantes, eles queriam também fundar uma colônia no Brasil, para também ficar longe lá da Europa de umas perseguições religiosas que eles sofriam lá na França. E o contrabando do pau-brasil que teve, na época, os franceses eles fizeram várias excursões no litoral brasileiro, eles, com o objetivo de fazer um contrabando da madeira, do líquido dela, que foi praticamente extinta do litoral brasileiro. Ou seja, os franceses eles tiveram muita influência também nessa extinção do pau-brasil. E eu vou falar agora também da invasão do absolutismo, sua característica e o que ele consistia. E nada mais menos o absolutismo ele se consistia em uma concentração de poder político, integralmente na figura do rei, que visava muito o rei, que ele era monarca. E o rei, ele atribuía uma legitimidade nas instituições políticas. Ele era o fundador de toda e qualquer lei. E por isso, o termo que o caracteriza, ele vem do adjetivo absoluto, que tinha uma visão de ter uma moral, uma lei, uma opinião acima de tudo e de todos. E o fenômeno do absolutismo monárquico, ele vem construído tanto pela autoridade e prestígio que por exemplo, a aristocracia guerreira ela tinha os monarcas, e quanto à necessidade de formação dos estados nacionais. E com as fronteiras mais delimitadas, quem conseguisse oferecer segurança e confiança aos súditos eram respeitados. E a característica do absolutismo monárquico era que o rei ele considerava todos os poderes. Ele poderia até criar leis sem uma aprovação da sociedade. A sociedade não tinha um direito, uma chance de mostrar umas leis. E também poderia criar a criação de novos impostos, também com uma cobrança de tributos de acordo com as situações de uma nova guerra. Vamos supor, vai entrar em uma guerra, aí vai cobrar mais impostos. Então o rei ele tinha total controle com isso. O monarca ele também ele podia interferir nos assuntos religiosos. Isso, mas é o contrário que acontecia na Idade Média, que eu não podia. Além do monarca também poder interferir no assunto religioso, ele conseguia controlar também o clero, que era predominante no seu país. Ele controlava a igreja, ele controlava os assuntos religiosos, controlava o clero do seu país, mas assim, em alguns casos específicos, não por completo. E as camadas mais poderosas, a camada mais pobre, elas bancavam por meio de taxas e impostos que eram cobradas pelo monarca, meio que bancavam os luxos, os gastos de todo o rei e da sua corte. E se alguém fosse contrário, alguém tentasse contestar esses interesses ou leis definidas pelos monarcas, eles eram tratados com violência. Qualquer pessoa que tentasse contestar isso, eles podiam ser presos, podiam ser mortos, humilhados ou apenas reprimidos. Por toda a elite rica, pelo rei, pelo exército dele. E o sistema econômico do absolutismo ele foi marcado pelo mercantilismo, que foi também marcado pela interferência do Estado na economia, que predominava a ideia de que o acúmulo de riqueza iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país.
assim que, tipo, como tivesse um prestígio, um reconhecimento internacional. E esse sistema, ele taxava os produtos estrangeiros, tipo, nas alfândegas, nos alfandegários, que nada mais era a chamada de proteção alfandegária. E isso fazia com que, tipo, acumulava metais, que eram metais preciosos, que realizavam, tipo, os pactos, os acordos coloniais, e estimulava mais ainda a industrialização desses produtos e dos países. E essa transmissão do poder monárquico, ele era transmitida para hereditariedade, que era muito comum e normal na época. Assim, o poder ele sempre ia se concentrar em poucas famílias, com os mesmos nomes e tendo um reconhecimento de um sangue puro. Essa foi a característica do absolutismo monárquico. E a matéria de história do primeiro trimestre da verificação acabou. Agora, depois vai ser a AD do segundo trimestre.